Olá, bunnies! E sejam bem-vindos a mais uma Freaky Friday! Eu sinto que a cada sexta-feira que passa tudo fica pior, mas vocês estão comigo nesta espiral descendente, por isso só vamos. O vídeo de hoje, tal como eu expliquei semana passada no vídeo anterior, se vocês não viram, era sobre viajantes no tempo e foi muito interessante. Mas o vídeo de hoje eu fiz uma sondagem no Instagram por causa de uma série que eu vi que é Sobreviver à Morte da Netflix. Uma série incrível, gente, que eu recomendo vocês verem, sem dúvida. Fala sobre todo o tipo de experiências após a morte. Fala sobre aquelas pessoas que têm experiências de quase morte, fala sobre médiums, sobre fantasmas, sobre reencarnação, sobre tudo o que tem a ver com vida após a morte. E eu achei muito, muito boa, muito comovente até em alguns casos, alguns episódios, e eu recomendo a 100%. Como eu fiquei muito inspirada com essa série e como é um tema que eu nunca trouxe para aqui, eu perguntei no Instagram se vocês queriam um vídeo sobre esse tema. Vocês disseram que sim e eu perguntei se vocês preferiam de experiências quase morte ou se preferiam de reencarnação. E quem ganhou foi reencarnação. Não por muito, muita gente votou nas outras experiências e por isso mais à frente eu vou trazer também o vídeo dessas experiências quase morte. Não de imediato, mas mais à frente, por isso estejam atentos. Se querem saber todos os vídeos que nós temos aqui no canal, subscrevam aqui o da Bunny Boudoir, é só irem ali abaixo, aqui para baixo, e tem uma coisa que diz subscrever. Subscrevam, deixem um like neste vídeo, partilhem, comentem, façam o da Bunny Boudoir chegar a todo o lado, porque sim, porque eu acho que mereço. Eles estavam à espera de uma coisa super transcendente, mas não, gente, é só mesmo porque eu queria. E também podem subscrever as minhas redes sociais, os links estão por baixo. Eu tenho Facebook, Instagram, TikTok, tudo da Bunny Boudoir, e também tenho o meu Instagram e TikTok de comida, que é French Fries and Candy Floss, ou French Fries Candy Floss no TikTok. Não tem o and, porque eles não deixaram pôr, tá? E eu tenho publicado muitos vídeos lá também sobre conteúdo da comida, receitas, tudo, gente. Tudo que tem a ver com comida, que é algo que eu também amo. E é isso. E agora vamos ao vídeo de hoje. Nas últimas semanas temos falado sobre o tempo e sobre aquele desejo de voltarmos atrás ou irmos até ao futuro. E tudo isto, como eu expliquei, acontece porque todos temos, à partida, um prazo de validade. Nascemos e morremos num determinado período de tempo. E quando morremos, acabou. Mas e se houvesse algo em nós que não desaparecesse com a morte? Uma réstia da nossa essência, daquilo que somos, daquilo que fomos. Uma réstia de nós que sobrevivesse à morte e fosse habitar num outro ser. Será possível que a nossa alma sobreviva à morte física? E se tal for possível, é possível que já tenhamos vivido outras vidas das quais simplesmente não nos lembramos? Os 5 casos que vou apresentar a seguir são casos reais de pessoas que dizem lembrar-se de terem sido outras pessoas e terem vivido noutros corpos. Estas são 5 histórias de pessoas que reencarnaram. E a reencarnação, ela toca a todos. Eu não sei se toca bem a todos, porque eu acho que lembrar-nos da nossa outra vida não é para todos exatamente. Então não toca a todos. A reencarnação toca a alguns, mas a reencarnação não deixou passar em branco o clã Kardashian. Eu descobri isto quando estava a pesquisar para este vídeo, então resolvi trazer, porque eu não sabia que na família Kardashian havia uma história de reencarnação, mas pelos vistos há. O que é que acontece? O último filho da Kim Kardashian com o Kanye West, que será provavelmente o último de sempre deles os dois, não é? Uma vez que eles já não estão juntos, que é o Psalm, não sei como é que se lê, eu acho que é Psalm, mas whatever.
ele supostamente é a reencarnação do Robert Kardashian, que é o pai da Kim Kardashian, o advogado O.J. Simpson. Eu tenho uma teoria da conspiração ótima, mas não é ótima, é um bocado má. Porque não sei se vocês conhecem o caso do O.J. Simpson, eu posso trazer depois também, porque também é um caso criminal. E o Robert Kardashian, o pai da Kim Kardashian, ele foi, tipo, o advogado dele, um dos advogados dele. Então acho que ele depois teve azar na vida, porque ele morreu, porque ele foi advogado do O.J. Simpson. Esta é a minha teoria. É um bocado mau quando eu penso nisso e devo dizer estas coisas. Não, gente, não acho. Eu acho que se calhar ele era o melhor dos Kardashian, para ser sincera, mas... Enfim, não é nada disso que eu queria dizer. Eu queria dizer que quando a Kim ela estava grávida do Sol, houve duas médiums, duas médiums em separado, sem saberem uma da outra, que disseram à Kim que o filho que ela estava a carregar ia ser a reencarnação do pai dela, do Robert Kardashian, que morreu já há muitos anos atrás. E eu achei isto bastante interessante, curioso, nunca tinha ouvido falar, descobri quando estava a pesquisar, então resolvi trazer porque toda a gente gosta das suas Kardashian, não é verdade? E então eu trouxe para aqui. Mas agora vamos aos casos deste vídeo. Sam Taylor nasceu no Vermont e era, aparentemente, um bebê normal, até quando, um dia, quando tinha apenas 1 ano e meio, disse algo que deixou o seu pai intrigado e confuso. Tudo aconteceu enquanto o pai lhe mudava a fralda e Sam disse casualmente: "Quando tinha a tua idade, era eu que te mudava as fraldas." Sam disse também: "Eu costumava ser grande e agora sou pequeno." Com estas afirmações estranhas, os pais de Sam começaram a desconfiar que o filho era a reencarnação do seu avô paterno, que tinha morrido 1 ano e meio antes de Sam nascer. Para confirmarem esta teoria bizarra, os pais de Sam começaram a fazer-lhe perguntas que só o seu avô poderia saber a resposta. Perguntaram-lhe o que é que a avó costumava fazer para o avô beber. Sam respondeu que a avó fazia batidos para o avô numa máquina. A mãe de Sam mostrou-lhe a máquina de batidos e perguntou-lhe se era uma máquina como aquela. Sam disse que não e apontou para uma trituradora. Mais tarde, a avó confirmou que de facto preparava batidos para o marido na trituradora ao invés da máquina de batidos. Numa outra altura, a mãe de Sam perguntou-lhe se ele tinha tido irmãos na outra vida dele e ele respondeu que sim, que tinha tido uma irmã que se transformou num peixe. A mãe perguntou-lhe quem a tinha transformado num peixe e ele respondeu: uns homens maus. E de facto, 60 anos antes, a irmã do avô de Sam tinha sido assassinada pelo marido enquanto dormia. Depois, o marido enrolou o corpo num tapete e atirou-o ao mar. Quando a avó de Sam morreu, os pais trouxeram fotos da casa dela para mostrar a Sam. Até essa data, o pequeno Sam Taylor nunca tinha visto fotos do avô. Mas mal as fotos foram espalhadas na mesa, Sam apontou para o avô e disse: "Este sou eu." Além disso, Sam ainda conseguiu identificar corretamente o avô nas suas fotos de escola, no meio de mais de 20 jovens da mesma idade. Sobre a vida após a morte, Sam Taylor disse aos seus pais: "Sabem, quando nós morremos, Deus deixa-nos voltar de novo. Eu costumava ser um adulto e agora sou uma criança outra vez." O caso do Sam Taylor. Eu achei este caso muito interessante e muito curioso. Porquê? Porque o Sam Taylor, ao contrário da maior parte dos casos que nós vemos de pessoas que reencarnaram, ele não reencarnou, ou seja, ele não era numa vida passada uma pessoa completamente desconhecida de outro país, ou de outra cidade, ou whatever. Ele era o avô dele. Eu achei muito curioso isto. O facto de ele ter dito isto ao pai, dele saber tanto sobre a vida do avô, e eu acho muito interessante que os familiares possam passar de de uma pessoa para outra que depois nasce. Então acho uma história muito bonita, acima de tudo, apesar de, claro que os pais devem ter ficado um bocado tipo... Mas eu acho uma história bonita, achei fofo. E pronto.
Luke Ruhlmann cresceu no Cincinnati e, apesar de ser uma criança como as outras, os pais repararam na sua preocupação extrema no que dizia respeito à segurança em casa, a atravessar a rua ou o cuidado com bebidas que estivessem muito quentes ou muito frias. Normalmente, estas seriam coisas com que uma criança de apenas 2 anos não se iria preocupar. Com o passar do tempo, o pequeno Luke começou a fazer comentários como: "Eu tinha o cabelo assim", ou "Eu usava uns brincos deste estilo", e também mencionava um nome que não era familiar aos seus pais: Pam. Os pais, cada vez mais intrigados com as atitudes do filho, um dia perguntaram-lhe quem era Pam, e Luke respondeu: "Eu era a Pam. Eu costumava ser, mas eu morri e fui para o céu e vi Deus. E Deus empurrou-me de novo para baixo. Quando eu acordei, era um bebê e vocês chamaram-me Luke." Os pais de Luke ficaram extremamente espantados com estas afirmações, pois não tinham educado Luke em nenhuma religião, nem nunca lhe tinham falado de Deus. Então os pais perguntaram-lhe: "Como é que morreste?" E Luke respondeu: "Eu morri num incêndio. Eu vivia em Chicago e andava muito a pé e apanhava muitos comboios. Eu era uma mulher negra." Curiosa com esta história, a mãe de Luke pesquisou incêndios em Chicago e descobriu um incêndio que acontecera em 1993 num hotel chamado Paxton. Esse hotel estava situado num bairro onde viviam muitos afro-americanos e o incêndio teve muitas vítimas mortais. Entre as vítimas estava uma mulher negra de 34 anos, chamada Pam Robinson. Para testar a história de Luke, a sua mãe pegou na foto de Pam Robinson e misturou-a no meio de fotos de outras mulheres semelhantes. Quando Luke viu as fotos, apontou de imediato para a foto de Pam, dizendo que aquela era ele. O caso do Luke Ruhlmann. Eu achei esta história bastante interessante. É mais uma história de uma reencarnação que acontece entre pessoas anónimas, porque eu acho sempre estranho, sabem como quando, por exemplo, quando as pessoas jogavam ao jogo do copo e as entidades que vinham era sempre tipo o Hitler ou alguém tipo super famoso, então eu acho que sempre que alguém diz que ou que é a encarnação de alguém super famoso, eu acho que é menos credível, eu acho que é muito mais credível. Pode acontecer, não é, gente? Pode acontecer, é verdade. Mas eu acho que é muito mais credível quando é estas histórias de pessoas anónimas. E eu adorei, tipo, o facto de ele saber coisas sobre uma pessoa, sabia a raça, tão novo, não é? Ele sabia coisas tão específicas sobre esta pessoa, até o nome, o próprio nome que ele sabia, como é que se tinha chamado noutra vida. E eu achei muito, muito curioso. Achei interessante e também é uma morte trágica, não é? Esta pessoa teve uma morte trágica e de certa forma dá-me algum conforto saber que pode ter tido uma segunda oportunidade na vida, de ter uma vida onde não tinha essa morte trágica. Portanto, eu gostei muito desta história, achei super, super giro, super querido. Purnima Ekanayake nasceu no Sri Lanka em 1987. Quando Purnima nasceu, trazia com ela marcas de nascença bastante evidentes no lado esquerdo do seu peito. Enquanto era criança, Purnima repetia várias vezes: "As pessoas que conduzem são más", e perguntava à sua mãe se as pessoas que causavam acidentes eram más pessoas. Um dia aconteceu um acidente grave perto da casa de Purnima e a sua mãe ficou bastante perturbada com isso. Purnima, ao ver o estado da mãe, disse-lhe: "Não fiques assim. Eu vim para ti depois de um acidente parecido com este." Purnima acrescentou que depois do acidente ela fechou os olhos e de um momento para o outro estava ali. A mãe da criança perguntou-lhe se ela tinha sido tratada no hospital depois do acidente e Purnima respondeu que não. Não foi levada para o hospital porque tinha uma barra de ferro atravessada no seu corpo. E ainda acrescentou que o acidente tinha sido com um veículo grande. Purnima começou então a explicar que tinha sido um homem numa vida passada. Um homem que fabricava 2 tipos muito específicos de incenso que não existiam na região onde Purnima vivia.
Purnima disse que a sua família contratava pessoas para fabricarem incenso e que ela os supervisionava, e que a fábrica de incenso ficava perto de uma fábrica de tijolos e de um lago. Purnima apontou ainda o nome da sua mãe na vida passada, que se chamaria Simona, e que tinha sido casada com uma cunhada chamada Kusumi. Um dia, Purnima e a sua família estavam a ver um programa de televisão sobre o templo de Kailaniya e Purnima reconheceu o templo. Assim, a família de Purnima organizou uma visita a este templo, um templo que tinha um rio logo ao lado. Mais tarde, a família, dedicada a encontrar a antiga família da filha, descobriu que existia uma fábrica de incenso perto do rio que banhava o templo. Ao entrarem em contacto com os donos da fábrica, descobriram a história de um homem chamado Jinadasa Pereira, que morrera tragicamente em 1985, depois de ter sido atingido por um autocarro enquanto levava incenso para um mercado de bicicleta. Além disso, os familiares confirmaram os nomes da mãe e esposa de Jinadasa dados por Purnima. Purnima acabaria por visitar a família de Jinadasa Pereira e reconheceu todos os seus antigos familiares e amigos, sabendo os seus nomes. Além disso, reparou que a família tinha mudado as embalagens de incenso. Depois, Purnima mostrou ao seu antigo irmão a sua marca de nascença, que estava no mesmo local onde Jinadasa fora atingido pelo autocarro. Para espanto de todos, além do seu conhecimento extraordinário sobre toda a vida de Jinadasa, Purnima sabia ainda como fabricar incenso usando 2 métodos distintos. Sobre a sua experiência após a morte, Purnima afirmou que depois do acidente flutuou durante 2 dias num espaço escuro e havia outras pessoas a flutuar à sua volta. Deste mundo dos espíritos, ela observou o seu próprio funeral, onde viu pessoas a chorar. Depois ela viu uma luz, foi na sua direção e foi então que nasceu como Purnima. A história da Purnima. Esta história é talvez a mais conhecida de todas que eu trouxe aqui, pelo menos era a única que eu já tinha ouvido falar antes. E eu acho uma das histórias mais fascinantes de reencarnação que eu já vi, porque ela, a Purnima, ela sabia tudo praticamente sobre a vida do outro senhor. Ela sabia, lembrava-se pormenores da fábrica de incenso, sabia os nomes dos familiares, dos amigos, ela sabia montes de coisas, além de que ela sabia fazer exatamente o que como é que ele se chamava? Deixa-me aqui ver que os nomes são um bocado complicados, tá? O Jinadasa, ela sabia muitas coisas sobre ele e sabia como fazer incenso. Os 2 métodos que eles usavam na fábrica para fazer incenso. Ela sabia até os tipos específicos de incenso que eram vendidos, sabia que eles tinham mudado a embalagem. Portanto, ela tinha memórias muito vívidas daquilo que tinha sido a vida do Jinadasa, o que eu acho muito incrível. Além de que ela tinha aquela marca nela, que era tipo uma marca da vida passada dela, que eu acho muito incrível. Isto é uma coisa muito comum em histórias de reencarnação, pelo que eu percebi. Há pessoas que, ao reencarnarem, elas vêm com marcas de nascença que correspondem muitas vezes à morte da pessoa que elas foram numa outra vida. Isto aconteceu aqui neste caso e vai acontecer também no caso que vamos falar a seguir. As pessoas vêm com pequenas imperfeições, pequenas, não é deficiências, mas tipo deformações, eu queria dizer deformações, e depois vem-se a descobrir que tem a ver com a forma como a pessoa que elas reencarnaram morreu. Neste caso, ela tinha levado com uma barra atravessada assim no peito, uma barra de ferro, e ela nasceu com marcas dos pneus, da barra de ferro, um monte de coisas. Por isso eu achei muito interessante esta história da Purnima. Esta história começa no dia 9 de maio de 1958, numa aldeia da Turquia. Um homem de 47 anos, chamado Selim Fezli, costumava lavrar campos perto da sua casa e tinha por hábito, ao fim do dia, voltar para casa montado no seu burro.
No entanto, nesse dia de maio, apenas o burro voltou. A sua família, preocupada, apressou-se a ir ao local onde Selim trabalhava e foi lá que o encontraram caído no chão, em agonia, a sua cara coberta de sangue vindo de ferimentos de tiros de caçadeira. Selim ainda estava vivo e a família tentou que o homem lhes contasse quem tinha disparado os tiros, mas o homem não conseguia falar durante muito tempo. No entanto, deu a entender que tinha sido alguém da aldeia. O homem foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu 6 dias depois, sem nunca revelar o nome do seu assassino. No entanto, este não seria o fim da história de Selim. Numa aldeia perto dali, uma mãe estava grávida do seu segundo filho quando teve um sonho. No sonho, um homem com a cara ensanguentada entrou no seu quarto e disse chamar-se Selim Fazly e que tinha sido assassinado com tiros na sua orelha direita. Quando a mulher deu à luz o seu filho Semi Tutuzmus, a criança nasceu com a orelha direita mais pequena e deformada. Com 1 ano e meio, o pequeno Semi insistia que o seu nome verdadeiro era Selim Fazly, o nome do homem que a sua mãe tinha visto no sonho. Com o passar do tempo, Semi parecia lembrar-se de detalhes de uma outra vida que não a sua. Semi sentia cada vez mais uma vontade imensa de visitar a sua antiga aldeia e a sua antiga família. Os seus pais conseguiram a visita para a criança, que foi recebida de braços abertos pela família de Selim Fazly. Semi tratava os filhos de Selim como se fossem os seus próprios filhos, apesar de eles serem bem mais velhos do que ele, e gostava de passar tempo com eles. Além disso, Semi ficou extremamente ofendido que a viúva de Selim quisesse voltar a casar. E quando a mulher faleceu, Semi chorou a sua morte mais do que qualquer um dos filhos de Selim, visitando frequentemente a sua campa. Mas, ainda mais surpreendente, Semi conseguiu apontar um nome para o assassino de Selim Fazly. Semi afirmou convictamente que quem o tinha morto tinha sido um homem chamado Isa de Berkeley, um antigo vizinho de Selim, que tinha sido preso por ser um dos principais suspeitos da polícia na morte do homem. Semi nunca perdeu as memórias da sua antiga vida e durante muitos anos tinha uma sede de vingança do seu assassino. No entanto, já em adulto, percebeu que se ele assassinasse Isa com o objetivo de se vingar, Isa poderia reencarnar para se vingar dele e assim sucessivamente. Então Semi decidiu esquecer a sua vingança, embora nunca deixasse de sentir um ódio profundo por Isa. A história do Semi é uma história intrigante, é uma história incrível, porque estamos a falar de uma pessoa que foi assassinada, cujo assassino nunca se tinha descoberto, ou pelo menos nunca se tinha tido a certeza, embora o vizinho dele tivesse sido preso na altura, juntamente com outras pessoas que a polícia considerou suspeitas, mas nunca tinham a certeza se tinha sido ele. E depois nasce este bebê, pouco tempo depois, e ele começa a falar da vida do outro senhor. Ele sabia tudo sobre a família, ele sabia quem o tinha morto e ele foi sempre, o Semi foi sempre muito, muito ligado a esta outra família que ele tinha antigamente. Pelo que eu li, ele próprio fugia de casa para ir visitar a aldeia que tinha sido a aldeia antiga dele. E ele sentiu-se ofendido quando a viúva dele se queria voltar a casar e ficou super, super ofendido. E eu acho que ele até chegou mesmo a proibi-la de casar-se com outro homem, apesar de ele ser tipo uma criança, né? E ela já era uma mulher muito mais velha. E ele também, quando ela morreu, ele chorou muito, muito, muito a morte dela. As pessoas que viram, elas disseram que ele chorou mais a morte dela que os próprios filhos dela. E muitas vezes ele ia para a campa dela chorar. Por isso isto é muito, muito incrível como ele sentia tanto ainda as lembranças da outra vida que ele tinha tido antes. E também acho curioso o facto de ele ter nascido com aquela imperfeição na orelha.
como o outro senhor tinha morrido. Eu nunca me lembro dos nomes, gente. Eu peço desculpa. É o Selim. Como o Selim tinha morrido com um tiro também aqui na orelha, ele nasceu com uma deformação na orelha, do mesmo lado que ele tinha morrido, que eu acho muito curioso, gente. Além disso, também achei curioso o facto de a mãe, antes dele nascer, ter tido um sonho com o Selim, em que ele vinha ter com ela, ou seja, quase o género, tipo, tu vais ser o bebê e eu vou ser o teu bebê, que é mesmo... Não sei, é bizarro, é bizarro, mas não deixa de ser bastante fascinante e curioso. Eu, por acaso, achei este caso muito intrigante. Também queria dizer que, para culturas como esta desta história e a última que eu tinha contado antes desta, não é a última, a que eu tinha contado antes desta, para estas culturas da Índia, Turquia, tudo mais, principalmente na Índia, a reencarnação é uma coisa muito aceitada lá, ok? Não é uma ideia tão estranha como se calhar para nós aqui no Ocidente. Para eles é algo muito mais natural, porque eles, nas várias religiões que existem na Índia, por exemplo, muitas delas têm a reencarnação como algo que acontece de facto. Por isso é que existe o karma, essas coisas todas que as pessoas acreditam mesmo que se elas fizerem mal na vida, por exemplo, que elas vão reencarnar em algo mau. E por isso é que existe esta história do karma, das pessoas receberem o karma daquilo que fizeram numa vida, receberem o karma noutra vida. E portanto, isto é algo muito, muito presente nestas culturas. Portanto, para eles é muito mais fácil. Vocês estão a pensar, mas os pais quiseram logo levar lá, conhecer as pessoas, e as pessoas receberam de braços abertos e ninguém tipo achou isto bizarro e não sei o quê, mas é porque para eles é algo muito mais natural do que se calhar para nós, é algo que está mesmo intrínseco na cultura deles. Dorothy Eady nasceu em Londres em 1904. Aos 3 anos de idade, depois de cair por umas escadas abaixo, Dorothy começou a exibir comportamentos estranhos em que pedia frequentemente para voltar para casa e começou a falar com um sotaque estrangeiro. Depois desta queda, Dorothy também começou a ter problemas na escola e na catequese. Durante a catequese, Dorothy recusava-se a cantar hinos que falassem contra o povo egípcio e comparava a religião católica à antiga religião egípcia. Um dia, os pais de Dorothy levaram-na a visitar o Museu Britânico em Londres, e foi aí que Dorothy viu um templo dedicado a Seti, o pai de Ramsés o Grande. Dorothy disse de imediato para os pais: "Esta é a minha casa. Mas onde estão as árvores e os jardins?" Depois, Dorothy correu pelas salas da exposição egípcia, gritando que aquele era o seu povo, enquanto beijava os pés das estátuas. A partir desse dia, sempre que conseguia, Dorothy visitava o Museu Britânico. Dorothy também estudou arqueologia e a antiga civilização egípcia. Durante toda a sua vida, Dorothy experienciou pesadelos muito vívidos e sonambulismo. Em 1931, mudou-se para o Egito e casou-se com um egípcio. Quando pisou o solo egípcio pela primeira vez, Dorothy beijou o chão e disse: "Cheguei finalmente a casa e vim para ficar." Ao longo de 12 meses, Dorothy teve sonhos com o deus Or-Ra, que lhe contou sobre a sua vida anterior. Enquanto Dorothy sonhava com isto, entrava num estado de sonambulismo e escrevia tudo em hieroglifos. Segundo os seus registros, Dorothy tinha sido Bentreshit, uma mulher de origens humildes cuja mãe era vendedora de vegetais e o pai era soldado do faraó Seti I, que reinou entre 1290 a.C. e 1279 a.C. Bentreshit tornou-se numa sacerdotisa e mais tarde tornou-se uma das virgens consagradas, mulheres enaltecidas pela sua pureza e que poderiam participar em rituais da deusa Isis. Um dia, Bentreshit foi visitada pelo próprio faraó Seti I e os dois envolveram-se e Bentreshit ficou grávida. Quando confessou o que tinha acontecido à sua superior,
esta informou-a que tinha cometido um crime tão grave contra Isis que a sentença seria a morte. Não querendo enfrentar a humilhação pública do seu julgamento, Bentrashit suicidou-se. Dorothy sempre foi muito dedicada à cultura egípcia, visitando e estudando monumentos durante muitos anos. Ela acabou por visitar a localidade onde Bentrashit tinha vivido e lá foi posta à prova pelo inspetor-chefe das antiguidades, que, sabendo das suas alegações, lhe pediu que fosse ao templo de Seti, onde supostamente teria sido sacerdotisa, e que, enquanto vendada, apontasse para pinturas na parede específicas, cuja localização ainda não tinha sido revelada ao público. Dorothy assim o fez e acertou em todas. Dorothy também explicou que no seu tempo havia um jardim no templo, onde se teria encontrado com Seti I pela primeira vez. Ao início as pessoas não acreditaram, mas Dorothy apontou o local exato do jardim e depois de se realizarem escavações no local, o jardim foi descoberto e obedecia à descrição feita por Dorothy. Dorothy Eddy dedicou toda a sua vida ao Egito, enaltecendo a antiga civilização e dando o seu testemunho sobre muitos hábitos e costumes. Afinal, quem melhor poderia falar sobre o antigo Egito do que uma pessoa que viveu durante esse tempo? E para terminar temos a história da Dorothy. A Dorothy é uma história também extremamente fascinante. Uma pessoa que, ao contrário de talvez destas todas que eu contei, ela não era, noutra vida, uma pessoa que tinha vivido próximo dela, ou seja, próximo em termos temporais. Ela reencarnou, mas era uma pessoa que tinha vivido há muitos milhares de anos atrás. O que não é muito comum, não acontece tantas vezes, mas sem dúvida que o nível de pormenor que ela tinha, das coisas que ela descobriu, por exemplo, os jardins que ela sabia que existiam naquele sítio, como é que ela sabia, gente? Tipo, ela apontou os jardins, ela disse assim, tipo, estão neste sítio, podem escavar. Eles escavaram e tinham lá os jardins, exatamente como ela os tinha descrito, ainda por cima, porque ela sabia como é que eles eram. E ela contribuiu muito para instituições de arqueologia, de história, tudo mais, porque ela sabia muitos pormenores. E toda a vida dela, ela dedicou ao Egito. E desde cedo, entende? Ela caiu das escadas, ok? Ela caiu das escadas e a partir desse momento ela teve tipo uma visão tipo, do que ela tinha sido antes, que eu acho muito, muito intrigante. E o facto dela dedicar a vida dela toda à civilização egípcia, entendem? Ela dedicou a vida dela toda, gente. Desde que ela começou a lembrar-se disso com 3 anos, ela nunca mais deixou de dedicar a vida dela ao Egito, entendem? Ela contribuiu, tipo, ela tem uma página da Wikipedia, gente, é a única, eu acho, destas todas que tem uma página da Wikipedia. A página dela é enorme, fala de todos os feitos que ela conseguiu, todos os trabalhos que ela teve. Ela trabalhou como guia turística, trabalhou como investigadora, com montes de coisas. Ela contribuiu muito para a cultura das civilizações egípcias, portanto, muito, muito interessante esta história. Eu gostei muito, muito de conhecer, achei fascinante e também quis trazer para aqui por ser uma história mais antiga, ok? Porque, para não ser tudo tão recente, assim, nos anos mais recentes. E espero que vocês tenham gostado. O que é que vocês acham destas histórias? Como sempre, em todos os vídeos eu digo isto, todas estas histórias, claro que são passíveis de ser mentira, não é? As pessoas podem inventar, se bem que há certas coisas que as pessoas sabem, que nós nos perguntávamos como é que eles sabiam isso. Por exemplo, a Dorothy, como é que ela sabia daqueles jardins? E as pessoas viram, não é? Ela foi lá e apontou os jardins. Houve pessoas que viram ela a fazer isso, portanto não foi inventado. Eu achei muito, muito curioso. Eu acho que para nós acreditarmos na vida após a morte ou numa reencarnação, nós temos que considerar que dentro de nós existe algo que não morre quando o nosso corpo morre, entendem? Então eu compreendo que algumas pessoas não acreditem nisso, porque muitas pessoas não são sequer religiosas. E eu acho que nós precisamos ter um certo nível de esoterismo na nossa cabeça para acreditarmos nestas coisas, porque se nós formos céticos, nós achamos que não existe Deus, não existe vida após a morte, tipo, nós não podemos acreditar na reencarnação. A reencarnação é algo que nós só acreditamos realmente pensarmos que dentro de nós pode existir algo
que não é só físico, uma alma, o que vocês queiram chamar. Mas também há muitos casos de famílias que tiveram crianças que reencarnaram. Há muitas pessoas que não são religiosas e que depois foram deparadas com estes relatos dos filhos sobre reencarnação. O que eu acho que é mais um ponto a favor da reencarnação. De qualquer das formas, acreditem ou não, são sempre fenómenos muito intrigantes, pelo menos para mim intrigam-me, fazem pensar se de facto existe outras vidas, se nós podemos viver outras vidas, ou se é só esta, ou se nem toda a gente vive outras vidas, porque é que algumas pessoas se lembram e outras não. E curiosamente quem se lembra mais disto são as crianças, ou seja, quanto mais perto do nosso nascimento nós tivermos, mais nós nos lembramos das nossas outras vidas, o que eu acho muito, muito curioso. E pronto, banis, digam-me a vossa opinião, vocês acreditam ou não na reencarnação, ou pelo menos têm curiosidade sobre o tema. Vemo-nos no próximo vídeo, um beijinho enorme. Tchau!